Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós debatemos um conflito, o desenvolvimento da ciência, que é atrapalhado por uma burocracia em importações, em contratações, não faltam exemplos. Nesse debate nós temos a colaboração do João Torres Melo, secretário regional da SBPC, o Carlos Alberto Teixeira, diretor adjunto do Instituto Nacional de Tecnologia, que tem sede aqui no Rio, onde ele é diretor regional. Temos também a presença do Gerson Lima, que é diretor científico da FAPESP e integra a diretoria da Academia Brasileira de Ciências, e a Lúcia Mello, que foi presidente durante um bom tempo do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos e conselheira da SBPC, hoje está lá dentro de um grupo de trabalho que busca mudanças para esse marco legal do trabalho da ciência. Bem, antes de começar, ou seja, terminar, né? Estamos nos últimos blocos, no último bloco aqui. Eu quero fazer uma informação, trazer uma informação para você. Todos os nossos convidados aqui, já agradeço a colaboração aqui e a presença, vão nos fornecer depois uma bibliografia ou links de internet para que você possa saber mais sobre esse assunto da burocracia versus ciência. E isso estará no nosso site, em Saber Mais. Anota aí então o endereço do site: www.tomeciencia.com.br. Ali você vai encontrar todos esses desse programa, todos os links e de outros programas. É sempre uma boa fonte de pesquisa. Bem, quando fui para o intervalo, o João tinha pedido aqui a palavra, então vamos começar por você essa fase final mais propositiva aí de encerramento do último bloco. Eu queria fazer um comentário, talvez um pouco provocativo, de que os cientistas, assim como um segmento da sociedade, eu acho que eles são muito fáceis de serem auditados, né? Quando você quer saber o que um cientista faz, é fácil, você pega o nome dele, escreve o nome dele no Google, coloca Lattes, e você sabe... Com 2 T's? Com 2 T's, e você sabe toda a vida, toda a vida profissional dele, suas realizações profissionais, etc., né? O que ele fez, que cursos ele deu, que artigos publicou. Que outro segmento da sociedade tem tanta transparência? Você quiser saber o currículo de um juiz, de um general, enfim, de um político, eu tenho essa facilidade? Acho que não. Né? Então, não é que o cientista queira ficar acima das normas legais, né? Ao contrário, eu acho que nós temos um compromisso com a ética pública, um compromisso com a honestidade administrativa. Agora, nós queremos ter condições de levar a cabo os projetos que o Estado brasileiro nos incumbe quando nós recebemos os recursos, né, das agências financiadoras. Queremos levar a cabo, que é um dinheiro público, e, além de trazer nossa satisfação pessoal, temos um dever republicano, né, de empregar bem esse dinheiro, esse recurso. Eu acho que o que foi dito aqui não é uma tarefa muito fácil. Tem uma questão também que quando você está na ciência de ponta, você está fazendo alguma coisa no laboratório, o Gerson com certeza sabe disso, outros colegas também, 20, 30 bons grupos no resto do mundo estão fazendo a mesma coisa, estão brigando com você para publicar ali no Physical Review Letters, Nature, sei lá o quê. Então, se nós tivermos se nós não tivermos agilidade, nós estamos sempre Ou seja, o cientista é movido essencialmente também pelo ego no bom sentido, pelo orgulho de chegar primeiro na descoberta. Lógico, isso é positivo. Sim, sem dúvida, só que às vezes a burocracia atrapalha, não é isso? Também, eu acho que é um problema. O nosso ministro também, voltando a ele, o nosso ministro reconheceu que um pesquisador brasileiro tem muito mais dificuldade de trabalhar, de obter recursos rapidamente e de importar do que um pesquisador europeu, por exemplo. Isso sem falar do americano, né, que está com coisas mais próximas à disposição. Bem, vamos passar aqui para o Carlos Alberto Teixeira e, do seu ponto de vista, Carlos Alberto, que é de proposição
é necessário fazer para que esses problemas se amenizem, se é que não se resolvam? Eu acho que são coisas paulatinas que têm que ser feitas, a gente precisa avançar mais rápido, porque precisamos dessa rapidez, não cabe mais que a gente tenha esse descompasso na velocidade entre as ações relacionadas ao desenvolvimento e ao crescimento acadêmico, ao desenvolvimento da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, descompassado com aqueles elementos básicos que a gente precisa para alimentar esse processo. Acho que é uma questão sistêmica, eu acho que tem que ser olhado com uma amplitude bastante maior. Acredito que a questão das organizações sociais, se for sendo vencida essa questão da ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal, traz uma outra perspectiva para esse ordenamento jurídico que, inegavelmente, é bastante bom, desde que cumprido aquilo que está estabelecido no texto legal, é bastante promissor que assim seja. Precisamos, sim, de ter um novo modelo. Nós temos hoje imensa dificuldade em fazer processos de transferência tecnológica para as indústrias, para as empresas de maneira geral, não só para as indústrias, porque os mecanismos formais que existem dentro de uma instituição, como o Instituto Nacional de Tecnologia, que é um órgão público federal de administração direta, são extremamente dificultosos no sentido de que você, cumprindo os requisitos e as formalidades legais que hoje estão vigentes, e ninguém aqui quer, em hipótese alguma, transigir sobre isso, mas que a gente tem muita dificuldade para lidar com essas questões relacionadas a assinaturas de acordo de confidencialidade em 3 dias, como é que a gente faz um contrato onde você tem um fórum internacional que é para estabelecer para divergências, para litígios, fóruns, cortes de arbitragens, como é que a gente lida com essas questões, todo esse conjunto de questões relacionadas a essa questão propositiva que se volta mais para um ambiente de competitividade global, porque hoje a disputa é global, seja na pesquisa, a gente está disputando nas áreas com 30 grupos de pesquisa que estão lá disputando cabeça com cabeça, pau a pau, aquilo que é de melhor, mas na hora que você precisa também lidar com as questões relacionadas a transferir efetivamente todo esse conhecimento estruturado e transformado em soluções para questões cruciais que representem diferenciação de mercado para Ou seja, produtos novos. Produtos novos, a gente esbarra nesse... Aí vem o outro, faz o produto na frente e bal. Tá bom. Gerson, rapidinho, vamos deixa eu vamos lá, usar um linguajar médico, né? Acho que há 10 anos, 15 anos atrás não tínhamos diagnóstico. Hoje temos um diagnóstico preciso dos problemas nas mais diversas áreas. O tempo é curto, não dá para... Algumas que a gente não chegou a tocar, por exemplo, na área da pesquisa de fármacos, a pesquisa médica. Então, também temos o problema do tempo, né? Precisamos julgar... Os comitês têm que ser mais rápidos, etc. Enfim, a comunidade também está envolvida nisso. O uso da biodiversidade, que tem muitas dificuldades, e isso também está... Quer dizer, temos um leque de problemas. E o diagnóstico está feito. Acho que antes não tínhamos essa avaliação muito clara. Hoje temos vários setores, sob comando, especialmente da SBPC, que engloba todas as áreas. E agora temos que fazer esse pacto, né? O pacto o pacto federativo, entre os 3 poderes, que é muito importante que realmente se avalie os resultados, né? Não apenas se as contas foram feitas no final bem feitas. Não, acho que tem que se avaliar, tem que se passar a avaliar o resultado final. O dinheiro não foi desperdiçado por não conta ter de feito, né? E muitas vezes, né, e claro, para que não seja uma desculpa, não fiz porque o produto não chegou, o equipamento não chegou, tive problemas com a importação. Eu acho que realmente vamos ter que ir até chamar esses órgãos que mais, entre aspas, né, eu acho que eles são muito importantes, né, os US, e no caso dos estados, o Tribunal de Contas do Estado, a Advocacia Geral do Estado, etc., que eles venham participar conosco de melhorar essa avaliação para trazer um resultado melhor para a sociedade da pesquisa, né? A gente, como eu mencionei inicialmente, o caminho é longo aí. Temos que a Lúcia
colocou muito bem, daqui a 20, 30 anos seremos a quarta, terceira economia e não podemos estar em termos de ciência e de inovação, Já que falamos então em jogo, se a gente melhorar nessas regras, a gente tem chance de melhorar também lá no final, né? Claro. Quem sabe tirar uma melhor e colocação. E distribuir melhor para a sociedade, claro. Isso. Lúcia, rapidinho ainda, que estamos acabando o tempo, Tá, finalização. eu acho, o desafio que nós temos é o desafio de fazer uma mobilização intensa, que a sociedade precisa ser parceira desse jogo, porque os diversos segmentos estão muito alinhados. Como eu já disse anteriormente, se você olhar o documento da SPPC, da ABC, da CNI, eles são muito convergentes. A busca é uma só, a busca é acelerar o processo de geração e incorporação do conhecimento na sociedade brasileira. Esse tem que ser o objetivo da gente. E aí, para isso, você tem que mexer em importação, você tem que mexer no regime de patentes brasileiros. O trâmite de uma patente no Brasil é uma coisa enlouquecedora. Não tem como competir se você está disputando uma patente internacional, levando 3, 4, 5, até 10 vezes mais tempo do que um país competidor. Né? Então, eu acho que é a importação, é a mobilidade, é a internacionalização, é a lei de licitação. Todos esses são elementos que precisam ser alterados. Claro que a gente também não tem a expectativa que você pode, numa única legislação, mexer com tudo. Porque não adianta mexer na legislação se você não criar uma cultura nova. Porque se mexe e faz uma lei e a lei não pega, como no Brasil tem essa história de lei não pegar, termina indo para o STF ficando 15 anos lá para se resolver. Então, eu acho que esse tipo de atividade que você divulga o problema, o diagnóstico, como o Gerson colocou, é muito preciso hoje, é muito claro, é muito convergente. Você não tem um ponto de discordância forte entre esses diversos segmentos da sociedade que estão envolvidos com esse processo. O que precisa é juntar essas partes e levar esse debate com mais intensidade ao legislativo, ao judiciário e à sociedade como um todo, para entender o seguinte, que por trás disso tem um custo de oportunidade. Esse é o verdadeiro custo do Brasil. Quando você aloca um orçamento de 6, 7 bilhões para ciência e tecnologia, e se você não utilizar adequadamente, esse dinheiro poderia estar sendo usado em educação, poderia estar sendo usado em saúde, poderia estar sendo usado na construção de escolas ou várias outras coisas. Isso é um custo de oportunidade se você olha o curto prazo. Se você olha o longo prazo, esse custo de oportunidade é muito maior, porque você deixa de avançar no processo de geração de cabeças, de talentos, de pessoas com criatividade para poder dar esse salto que o Brasil precisa. Tá. Muito obrigado por esse fecho e fica essa mensagem aí para você. Quando a Lúcia falou na necessidade de conscientização, divulgação, a sua parte é entender também. Nós hoje tivemos um debate um pouco diferente, sem grandes novidades científicas, mas permitindo que você também conheça as dificuldades e o que é preciso fazer para o desenvolvimento do país, em última análise. Muito obrigado pela presença dos nossos debatedores, pela sua audiência aí de casa e até a próxima.